Mais uma vez, bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada um de vocês, né? Você que nos visita nessa manhã, eu espero que você se sinta amado e acolhido nessa manhã. Eu ia falar essa manhã fria, né? Mas não faz frio aqui em Indaiatuba, né? Então, eu cheguei aqui com essa jaqueta, daí eu já tirei a jaqueta, aí a esposa falou, põe a jaqueta, aí eu falei assim, não, mas não faz frio aqui. Ela, põe só hoje, senão você nunca vai usar essas roupas de frio, né? Então eu tô aproveitando esse frio de Indaiatuba, né? Super gelado. Então você que vem aqui nessa manhã pela primeira vez, nessa manhã gelada, que você sinta o calor da amizade, do amor de Cristo Jesus, que nos faz uma grande família da fé. Hoje é o primeiro domingo de junho, nós começamos uma nova série chamada Vida Rica. Vida Rica. Então a gente vai conversar um pouco sobre vida rica, vamos conversar um pouco sobre finanças, vamos conversar sobre dinheiro, uma temática, inclusive, que Cristo Jesus gasta muitas palavras ao longo dos evangelhos sobre essa relação entre o homem e as finanças e o dinheiro. Então, talvez, em algum momento da sua vida, você já tenha parado para pensar algumas coisas como seria bom eu ter muito dinheiro para eu comprar o que eu quiser. Como seria bom eu ter muito dinheiro para comprar um carro na hora que eu quiser, uma casa do jeito que eu sonhei, proporcionar o melhor dos estudos para os meus filhos, ter os carros que eu sempre sonhei e fazer, é claro, as melhores viagens pelo mundo afora. Afinal, viajar pelo mundo exige aí um investimento. A vida rica é um assunto que percorre a sociedade. De acordo com os 10 livros mais vendidos na Amazon no ano de 2023, dos 10 livros, 3 deles, o top 10, 3 deles foram sobre a vida rica e qual que seria o segredo, então, para essa mente milionária. Como desenvolver uma mente milionária. Então, sites, blogs, vídeos do YouTube, séries da Netflix têm explorado essa temática e esse desejo de como ficar rico. Como que a gente fica rico? Então todos esses palestrantes, influencers, economistas batem na mesma tecla. A vida rica é uma questão de escolha, é uma questão de atitude. Alguns especialistas ou coaches diriam, você tem que mudar o seu mindset. Você tem que mudar, você tem que aplicar um certo código aí para que você pense como uma mente milionária. Mas o meu ponto é, e se eu falasse para você, nessa manhã, que a Bíblia diz para mim e para você, sejam ricos. Já pensou nisso? A Bíblia diz, sejam ricos. A mesma palavra que diz para mim e para você. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentações. A mesma palavra diz, sejam ricos. Então a gente vai falar sobre isso. O que a Bíblia está querendo dizer, sejam ricos? Se ao mesmo tempo ela fala que aqueles que desejam ficar ricos caem em muitas tentações, né? Antes eu quero fazer algumas perguntas, vou precisar da sua ajuda, você vai levantando a mão na medida que eu vou perguntando. Quem aqui sabe ou conhece, não precisa ser pessoalmente, mas viu num blog, viu na televisão, alguém que você sabe, não, esse famoso, essa atriz, esse personagem é muito rico, levante sua mão. Todo mundo conhece, né? Uma atriz, um ator e tal. Permaneça com a sua mão levantada. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Todo mundo conhece. Pode ser o Neymar, pode ser Julia Roberts, pode ser enfim. Agora, quem aqui conhece pessoalmente alguém que é muito rico? Permaneça com a sua mão levantada. Bastante gente conhece. E agora a última pergunta, que é essa do telão. Você é rico? Como eu adoro essa pergunta! Porque hoje o nosso tema é esse. A gente começa essa série com essa pergunta. Você é rico? E para a gente responder essa pergunta com os princípios, valores corretos e numa camada mais profunda, eu te convido a você abrir o texto de Mateus capítulo 6, verso 19. Mateus capítulo 16, 6, verso 19. Dentro do Sermão do Monte, palavras de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia ou acompanhe o texto aqui na tela. Mateus capítulo 6, verso 19 até o verso 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. De novo, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos orar? Deus, Pai de amor, nós te louvamos, Pai, por essa manhã tão linda e especial, que nós estamos aqui cantando, louvando, adorando o teu nome, e agora diante da tua palavra, falando profundamente aos nossos corações, pedimos que o teu Santo Espírito nos dê discernimento, sabedoria, para que a gente tenha uma relação saudável nessa área financeira, Pai. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu quero começar contando uma história real, de uma situação grave que aconteceu na vida de uma senhorita, né? Por ela ser uma paciente, ela é denominada Senhorita A. Essa Senhorita A, uma paciente que estava muito doente, muito mal, e os próprios médicos diziam que ela aparentemente estava próxima do fim da sua vida. Muitos suspeitaram de tuberculose na vida dessa senhorita, ou algum tipo de doença no sangue dela. A sua aparência estava mais próxima de um cadáver do que uma pessoa em tratamento. Ela apresentava a face muito funda, não tinha massa magra, nem gordura, era como se ela fosse pele e osso. O pulso da senhorita A estava incrivelmente baixo, sua respiração muito fraca, e nada fazia sentido, porque os seus órgãos e a sua urina estava tudo ok, estava tudo legal, mas ela estava morrendo, isso era claro para os médicos. Então, esqueça, se a sua mente está pensando aí, esqueça a tomografia, esqueça a ressonância magnética, esqueça hemogramas, porque nós estamos no ano de 1866, quando essa senhorita está vivendo isso, muito longe da nossa medicina hoje. Então, essa senhorita A, ela foi levada à presença de um médico chamado Sir William Goode, um médico diferente, porque ele era conhecido por ser observador. O seu tratamento era mais lento. Então, ele se importava muito com o paciente e a sua maior habilidade era observar o paciente. E ele tinha uma grande experiência com epidemias de cólera e varíola, que ensinaram ele a procurar a causa da doença, além de tratar os sintomas. Uma das frases que ficou famosa quando ele dizia era o seguinte: nós tratamos pessoas, não enfermidades. Então era isso que ele ensinava aos seus alunos de medicina. Então, mergulhando na experiência do paciente, é que o Dr. Gill conseguia descobrir o que os outros médicos deixavam passar. Ele observou e cuidou dessa senhorita A durante 2 anos. 2 anos. E ela foi recuperando as forças. Ao mesmo tempo, ele foi tendo a convicção para fechar um diagnóstico novo de uma nova enfermidade, onde ele ele dá esse nome, e essa enfermidade ele conclui e diz: o que ela tem é anorexia nervosa. 1866, ele entre aspas, descobre essa doença. Uma das primeiras doenças psicológicas produzidas por uma cultura moderna. Uma doença que ataca o corpo, mas que ela aloja na mente humana. Então é um invasor invisível, mas que faz um estrago visível, né? Não estamos falando de bactérias, não estamos falando de vírus, mas sim de uma ilusão que vai sequestrando a mente e destrói o corpo da pessoa. Então nós sabemos, depois com muitas pesquisas, de onde surge tudo isso, a partir da modernidade, de umas demandas enormes, também o conceito de corpo ideal surge. E a moda começa a ser imperativa. É assim, não é assim, e principalmente uma pressão sobre as mulheres. Então o corpo ideal daquela época, que a senhorita A vivenciou, exigia uma cintura muito fina, atingindo até mesmo 40 centímetros, dando às outras partes do corpo uma aparência volumosa, que gerava uma ilusão de ótica do que era uma beleza. Então surge, inclusive, naquela década, um debate nos jornais a respeito da saúde das mulheres, em 1860, na época que essa senhorita A estava sendo cuidada, e a luta entre os jornais era:
seria saudável ou não o uso de espartilho como redutor de cintura, né? Com hastes de metal e apertando e fazendo as mulheres sofrendo. Porém, as próprias mulheres daquela época diziam, não se pode ser elegante sem o uso do espartilho. Elas diziam, isso é impraticável. Então, sob esse peso da pressão social, a senhorita A concluiu que ela não poderia corresponder à beleza da sociedade sem se colocar num risco alto, que era a própria saúde. Resultado, adoeceu, anorexia nervosa. Esse é um relato histórico, depois você pode pesquisar no Google, é interessante isso, né? E a gente convive com esse problema de anorexia nos dias de hoje, problema sério, grave, que sequestra realmente a mente das pessoas. E aí você pode pensar que a pessoa que sofre com anorexia nervosa, quando ela olha para o espelho, ela vê uma pessoa gorda. Não. Quando uma pessoa que sofre de anorexia nervosa se olha no espelho, ela sabe, logicamente, que ela não é gorda. Mas o que ela pensa é, poderia ser melhor se eu fosse um pouquinho mais magra. Ela sabe que ela não é gorda, mas ela não está insatisfeita com o corpo dela. Então ela pensa que ela poderia ser mais magra. Isso porque o objetivo dela se tornou abstrato, se tornou imensurável, se tornou inatingível. Não tem mais o que é o ideal, é sempre mais magro. Por que eu estou trazendo essa ilustração sobre uma série sobre vida rica? Simples. Na medicina, olha que loucura isso, na psicologia, é ponto pacífico que a gente tem um transtorno alimentar chamado anorexia nervosa. É ponto pacífico, tem CID, tem uma numeração. É ponto pacífico. Isso deve ser tratado, isso deve ser, precisa de buscar psiquiatra, psicólogos para tratar essa doença. Tem CID. Ficaria um pouco melhor, mais magra. Mas e se a gente pensasse no coeficiente financeiro? E se a gente pegasse como analogia a mesma situação e trouxesse por coeficiente financeiro? E seria também nas mesmas proporções algo sério. Uma doença que precisa ser tratada. E aonde eu quero chegar com isso? Com a frase famosa da duquesa de Windsor, o Alice Sampson, que disse certa vez que nunca se é rico ou magro demais. Ela disse, nunca se é rico ou magro demais. Sempre dá para ser um pouquinho mais rico, sempre dá para ser um pouquinho mais magro. Então, aqui, nessa declaração, está uma relação extremamente problemática com o dinheiro, que da mesma forma da anorexia, é uma ilusão. Ela te ilude, a anorexia, achando que você deve emagrecer mais, comendo menos. E a relação problemática com o dinheiro é semelhante, porque te ilude, fazendo acreditar que você precisa ter mais dinheiro e aumentar mais o seu apetite financeiro. E de repente, por causa da ilusão, você já não mais consegue definir o que você precisa daquilo que você deseja. Porque tem uma diferença. Tem coisas que nós precisamos, tem outras que nós desejamos. E por quê? Porque a cultura atual, ela está bombardeando a tua mente, definindo para você o que você precisa. Você precisa de uma casa nova. Você precisa agora, você mudou de trabalho, você mudou de área, você abriu uma clínica, você foi trabalhar agora com esse ramo, você tem que trocar todo o seu guarda-roupa, porque existe uma paleta de cores específica para essa área da nutrição. Então joga fora todas as suas roupas e agora você precisa dessa paleta de cores e você precisa de novos looks incríveis para você trabalhar. Não, você precisa de um tipo de carro. Você é vendedor, você é corretor, você faz visitas. Não, com esse carro aqui você não vai conseguir agregar valor para o seu trabalho. Então você precisa desse carro aqui. Você precisa comprar essa marca, esse modelo. E aí isso te ilude e te faz contrair uma nova dívida. Ilusão. E você não percebe que as suas necessidades básicas já foram supridas. Só que o que acontece? Você tem fome. Você tem sede. O teu apetite de consumo é instigado. Você está voltando de São Paulo, porque você precisou fazer alguma coisa, seja a trabalho ou visitar alguém, mas na volta, você precisa dar uma paradinha no Outlet Catarina. É uma paradinha simples, né, que já morre no estacionamento R$40, né?
Assim, não, mas eu não quero comprar nada, né? Mas vai, eu não estou precisando de nada, mas vai que tem uma promoção que eu não posso resistir, né? Por isso que eu fico com a frase do Júlio, lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? O desconto é maior quando você não leva, né? Já parou para pensar nisso? Começa a falar isso, né, para sua esposa. Ó, esposa, o desconto é maior quando você não leva. Não, mas está super promoção, o desconto é maior quando a gente não leva. Enfim, você vai lá e você se coloca diante das lojas como uma isca frágil para o consumo. Esse é só um exemplo. Ilusão. Você não precisa disso. Não percebemos o quê? Que somos ricos. A pesquisa que eu fiz há pouco tempo aqui revelou que todo mundo tem um amigo rico, né? Todo mundo conhece um amigo rico. Mas na hora que eu perguntei se vocês são ricos, as mãozinhas abaixaram, né? Por quê? Gerou indecisão, você ficou meio que na dúvida. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Parabéns para vocês. Sabe por que parabéns para vocês? Vocês são ricos, gente. Parabéns. Todos nós somos ricos. Você consegue ler? Você sabe escrever? Você é rico. Você pode estar sentado aqui nessa manhã, vestido com uma roupa legal, que eu estou vendo aqui que todos aqui estão com uma roupa legal. Parabéns, você é rico. O quê? O quê? Você veio de... Não, peraí. Você mora longe. Você vai me dizer que você veio de carro aqui para ir para o parque hoje? Sério? Você é rico! Você é rico! Você tem um trabalho de até 40 ou 44 horas semanais dentro das leis brasileiras. Parabéns, você é rico. Ah, pastor, calma lá. Calma lá, porque isso não revela que eu sou rico. Isso só está falando que eu não sou pobre. Né? A gente geralmente pensa isso. Mas e se eu te falasse para você que o IBGE divulgou neste ano que a renda média de um brasileiro é de R$ 1.893 por mês? Você diria que com R$ 1.893 por mês o brasileiro é rico? Complicado, né? Mas e quanto a você? Eu não vou aqui ficar perguntando quanto você recebe. Você vai fazer essa pergunta para o seu coração. Você é rico? Porque eu vou dizer uma coisa para você, a verdade é que mais da metade da população do mundo ganha menos que R$ 300 mês. Eu vou repetir, menos de R$ 300 mês. O que você faz com R$ 300 mês, meus amigos? A gente não paga nem 1/10 das contas. Então sim, você é rico. Né? Inclusive, dá para saber a sua posição de riqueza no site givingwhatwecan.org. Você vai depois, como curiosidade, entrar nesse site. E olha só que interessante. Eu coloquei aqui, fiz uma pesquisa. Travou o computador aí? Ele está lentinho, né? Foi aqui. Uma conta simples, eu fiz aqui. Você entra nesse site, givingwhatwecan.org. E aí, o que eu fiz aqui? Você pode colocar os dados. Eu fiz uma conta simples. Um casal. Marido ganha 3.500, esposa ganha 3.500. Coloquei numa realidade baixa, vamos dizer assim. Temos um valor anual de R$ 84.000 por ano. 2 adultos, uma criança, botão de calcular, parabéns. Você está entre os 18% mais ricos do mundo. Do mundo. Do mundo. Se eu faço uma pesquisa, casal com um filho, só que agora cada um ganhando 4,5, você já vai para 14% dos mais ricos do mundo. Você é solteiro e ainda está se preparando para casar, mas já tem um trabalho. Passei no concurso aqui na prefeitura, ganho ali junto com os auxílios 4,5. Tenho ali meus 20 anos. Você está entre os 9% mais ricos do mundo. Já parou para pensar nisso? Então, parabéns. Você é uma das pessoas mais ricas do mundo. Né? Você pode até gritar, né? Eu sou rica! Né? Aquele meme que ficou famoso alguns anos atrás. Né? Mas, por que eu não estou vendo ninguém pulando aqui, nem comemorando uma grande notícia dessas? Ah, pastor, o senhor só pode estar de brincadeira com a gente. Nós estamos em crise, os preços só aumentam, a gente está cheio de problemas econômicos no país. Ok, tudo bem. E eu e você podemos dizer amém para esses problemas.
Sabe por quê? Porque de acordo com a escala mundial, nós não tínhamos que ter nenhum tipo de problema, a não ser os nossos problemas de gente rica. O problema que eu e você temos, eu preciso falar essa verdade, é problema de gente rica. Problema que a maioria das pessoas do planeta sonhariam em ter. Tem gente que adoraria ter os problemas de gente rica que eu e você temos, né? Como, nossa, o meu iPhone não dura nada a bateria. Problema de gente rica, você tem um iPhone. Ele quase virou um fixo. Você tem um iPhone. Que droga, aqui não pega o meu 5G. E às vezes a gente cai na mentira de que todo mundo tem acesso à internet. Não, tem gente que não tem acesso à internet. Tá? Mas você tem a hora que você quiser, porque você tem 5G. O IPVA veio muito alto esse ano. Você tem 2 carros. Você tem 2 carros na garagem. O seu filho adolescente, pasmem, nunca andou de ônibus. Ele nem sabe o que é andar de ônibus. Ele quase que nasceu no Uber. Né? Pai, chama o Uber para mim, pai, mãe, sim. O quê? Eu nem sabe a passagem, o valor da passagem de ônibus. O dólar está alto demais. Gente, que pobre acompanha a cotação mundial de moedas. Você acompanha, eu acompanho. Quando eu estive em Paris, pastor, nunca vi tanta sujeira. Você esteve em Paris. Você foi para lá. Eu vou ter que cancelar meu streaming. Vou ficar só com o Spotify. Gente, tem gente que não sabe o que é streaming, né? Declarei o meu imposto de renda e deu imposto a pagar. Ok, é injusto, eu sei. Ok, Brasil, carga tributária mais alta e injusta do planeta. Mas você pagou. Então vamos combinar que a gente vai parar de chamar de problema financeiro o que na verdade é perrengue chique, tá? Você passa por perrengue chique, ok? O que a gente pode aprender com isso, né? O que nós queremos? Onde o seu desejo está direcionado? Olha só o que o texto bíblico diz para mim e para você. Nós lemos isso. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para o seu coração. Você não tem que responder para o pastor, você não tem que responder para a pessoa que está ao seu lado, você tem que responder para o seu coração. Onde está o seu coração? Você está preocupado com o quê? Porque o meu desejo aqui, eu preciso abrir esse parênteses aqui, o meu desejo não é fazer com que você saia daqui culpado porque você tem dinheiro. Não é esse ponto. Glória a Deus que você tem dinheiro. Tá? Não é esse o ponto. O meu desejo é que você pare de se iludir, tá? Tentando ficar rico. Eu quero ficar rico, pastor. Quando na verdade você já é rico. Esse é o ponto. Você já é rico. Onde está o teu coração? Você está preocupado com o quê? O texto bíblico diz, você está preocupado em acumular tesouros aqui na terra? A traça vai comer, a ferrugem vai corroer, vai destruir. Onde está o teu coração? Palavra grega, Novo Testamento escrito no grego koiné, diz que a palavra grega para coração é cardia. Cardia, é o centro, é o fonte da vida. Vida física e também centro e fonte de toda a vida interior de uma pessoa. O que implica seu pensamento, implica suas vontades, implica os seus sentimentos, né? Herman Doivert, filósofo, dizia que tudo nasce das convicções últimas do coração. Está ali, o meu centro de vontade, pensamento, intelectualidade. E algum poeta do passado já disse que é no coração que se abraça a percepção, sagacidade, inteligência e reflexão. Então o coração não é apenas um órgão oco de tecido muscular que tem função bombear o sangue de forma que circule todo o sistema vascular sanguíneo através de sucessivos movimentos de contração denominado sístole e relaxamento denominada diástole. Bonito isso, né? Assisti uma aula de biologia no YouTube, aprendi um pouquinho sobre as contrações do coração. É muito mais do que isso, gente, é muito mais. O coração é centro da sua vida. É a sede da tua alma, física, mental e espiritual. Esse é o conceito bíblico. E, portanto, o centro dos seus desejos e das suas vontades. Mas onde estiver o seu tesouro, aí estará a fonte da tua vida, o coração. Ou seja, a sua preocupação revela o seu desejo. Então eu quero te chamar a atenção agora para a palavra tesouro, porque é uma palavra que aparece no texto bíblico.
A palavra tesouro implica numa quantidade, num acúmulo de coisas valiosas. Se você está pensando na palavra tesouro como uma grande caixa, um baú cheio de coisas preciosas, como se fosse um baú de pirata, é exatamente essa imagem que você pode ter, porque é a imagem que é retratada aqui. Se você folhear a Bíblia em casa, depois, lá em Mateus capítulo 2, verso 11, quando os sábios do Oriente chegaram para presentear Jesus, eles abriram o quê? A palavra grega é os seus tesouros. Então, quando eles abrem os seus tesouros, eles tiram os presentes, eles entregam os presentes para Cristo Jesus. Então, tesouros nós guardamos, tesouros nós escondemos, tesouros nós enterramos, tesouros nós dedicamos tempos, tesouros nós investimos. Tempo, dedicação, reflexão, cuidado. Olha só que interessante. Tempo, reflexão, cuidado. Qual é o seu tesouro? Aonde você está investindo tudo isso? Tempo, cuidado, amor, coração. Porque onde tiver o seu tesouro, isso revela onde você vive e para que você vive. O seu centro, aquilo que mais lhe importa, aí vai estar o seu coração. Então, assim como o coração é a sede dos seus desejos e vontades, o coração também pode ser a sede de muitas incertezas e dúvidas, tá? O nosso coração gera em nós dúvidas. Por quê? Porque o profeta já tinha dito para mim e para você, lá em Jeremias, capítulo 17, que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Nosso coração nos engana. Eu tinha um grande desejo, eu tinha uma grande vontade. Ah, pastor, segui o meu coração e me arrependi. Claro que você se arrependeu, porque o nosso coração é falho. Nosso coração prega peças em nós. Então, quantos de nós já nos deixamos nos enganar por um apetite de consumo por causa do coração? A pergunta é, estamos acumulando tesouros na terra ou tesouros nos céus? E aí eu vou te dizer uma grande verdade, que eu gostaria que você prestasse atenção. O maior desafio que um rico pode enfrentar é ter perdido a capacidade de reconhecer que ele já é rico. E eu estou falando com esse público aqui riquíssimo. O maior desafio que um rico pode enfrentar é ter perdido a capacidade de ele reconhecer que ele já é rico. E talvez eu e você sofremos do dilema de Maslow. Você se lembra lá da pirâmide de Maslow? Essa pirâmide aqui? Então, Abraham Maslow, ele explica que as nossas necessidades, elas estão sempre mudando conforme as configurações e circunstâncias da vida, sendo as necessidades básicas, fisiológicas, né? Água, comida, descanso, segurança, depois vai subindo, né? Segurança física, da saúde, da família, social, amor, amizade, família, comunidade, estima, que é o status, o reconhecimento, e a realização pessoal, que tem a ver com a criatividade, talento, desenvolvimento. Então essa é a pirâmide de necessidades, né? Tem gente que está acrescentando aqui embaixo da filosofia, né? Está se inscrevendo assim de lápis, assim, né? Embaixo da comida, água, abrigo, descanso, eu preciso de bateria para o celular e Wi-Fi, né? Tem gente que está colocando isso como mais importante. Você já viu os adolescentes hoje? Parece que você tirar o celular da mão deles, eles perdem a mão, né? É um complemento, né? Eles andam assim, tem um braço mais comprido que o outro, né? Não sai o celular da mão, assim, é uma luta, né? Onde você vai? Esqueci meu celular, joguei meu celular. Não, você não precisa do celular, não é a sua necessidade básica, tá? Mas enfim, fecha parênteses aqui. A pergunta é, se as necessidades estão sendo constantemente alteradas numa dinâmica da sociedade, até onde a gente vai? Porque não importa onde você se encontra nessa pirâmide, eu e você sempre queremos mais sapatos, embora você já tenha mais de 30 pares deles, mais bolsas, embora você já tenha mais de 10, celular novo, porque pasmem, o de 2023 já não lhe serve mais, você quer um novo, um carro novo, por quê? Porque o seu carro está desatualizado, então você precisa trocar, onde já se viu ficar com um carro por mais de 2, 3 anos, né? Então ainda que saciado em certo ponto, parece que você sempre quer mais. É verdade ou não? Pelo menos acontece comigo.
Não sei com você, mas comigo acontece. Então, quantas vezes a gente se pega, né, desejando em nossos corações algo que a gente não precisa? E quantas vezes a gente se vê iludido por um impulso perpétuo que parece que não dá descanso, né? Então, quando o nosso foco se mantém nas coisas que nós não temos, a nossa consciência se torna menor daquilo que nós já temos. Aqui que mora o perigo. Quando o nosso foco está direcionado nas coisas que eu não tenho, eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela casa, a minha consciência se torna menor daquilo que eu já tenho. Minha família, o amor do meu lar, o meu trabalho, a bênção de uma casa onde eu moro, se torna menor, porque o meu olho, o meu foco só está naquilo que eu ainda não tenho. Olha o perigo disso. Qual que é a resposta para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida? Se o ponto é coração, a resposta é: coloque o coração no lugar certo. A resposta é essa: coloque o coração no lugar certo. Acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. A questão não é sobre o quanto você tem de tesouros na terra. A questão não é essa. De novo, se você tem pouco, se você tem bastante, se você tem muito, glória a Deus, mas sobre o quanto o seu coração deseja os tesouros do céu. O quanto você está desejando esse tipo de tesouro. Tome coragem de olhar para você e assumir que você é rico. Você é rico. E reconheça tudo aquilo que Deus te abençoou. Sabe? Olha, puxa, olha o que eu tenho. Olha como foi a semana de vocês. Onde vocês vão almoçar hoje? Como vocês chegaram aqui? Onde vocês vão dormir nessa noite? Ai, o calor de Indaiatuba é demais. E droga, o meu terceiro aparelho de ar-condicionado está com um problema. Você tem ar-condicionado. Já parou para pensar nisso e agradecer? Então, sabe, a gente quando para e olha aquilo que a gente tem, a gente começa a ver bênçãos. Lembra da série de mensagens do mês passado? Família, ok? Você levou sua esposa para sair. Essa semana, nossa, chegou muitas fotos, né? Você levou sua esposa para sair. A gente divulgou no Instagram. Não é sobre o restaurante, gente. Não é sobre o valor do cardápio. Mas, por favor, não use isso que o pastor está falando para levar sua esposa no BK, tá? Por favor, sabe? Calma lá. A sua esposa exemplar merece sim um jantar ótimo. Mas o ponto não é o valor do cardápio. O ponto é você estar nesse momento com ela. O que você tem. A presença de quem estava com você. E aí você começa a pensar: uau, eu não sou rico porque eu tenho uma esposa exemplar. Uau, eu não sou rico porque eu tenho filhos, pais e irmãos. Uau, eu não sou rico porque eu tenho essa família da fé que eu posso contar e caminhar junto. Você não é rico ao perceber que Deus tem vestido a sua família, que Deus tem alimentado a sua família, que Deus tem abrigado a sua família, porque esse texto aqui que Jesus está falando está dentro do Sermão do Monte. E Jesus está falando que tudo aquilo que a gente precisa, Deus vai nos dar. Comida, abrigo, vestimento. Você não tem tudo isso? Então, que no meio de um país inseguro economicamente, com uma carga tributária injusta e altíssima, você ainda permanece rico, com casa, comida, vestimento. Até umas coisinhas que você nem precisa. Carro, telefone, internet. Então qual que é o segredo? Enquanto eu e você estivermos buscando o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, aprendendo com Jesus o que é vida rica, todas as nossas necessidades serão supridas. Estou falando de necessidade. Eu não, né? Cristo Jesus está falando de necessidade. Nada vai lhe faltar. Tudo será suprido e acrescentado por Deus, o nosso Pai. Então essa é a promessa de Deus para mim e para você. Então nada vai nos faltar. Portanto, não tem lógica o desespero diante de um país em crise, senão um coração no lugar certo. Coloque o seu coração no lugar correto, que você vai perceber que você não precisa se desesperar.
Seu coração no lugar errado vai gerar desespero. Seu coração no lugar certo vai te trazer paz, porque você confia que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então a gente precisa parar de se iludir. Nós somos ricos. Deixe Deus abrir os olhos do seu coração para que você possa entender também a maior riqueza que eu e você temos, disponível e acessível para você. Eu estou falando da graça de Jesus. Olha só o que o texto de Efésios diz para mim e para você. Oro também, oração de Paulo, para que os olhos do coração de vocês, cardia, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Nós precisamos deixar que Deus, o nosso Pai, abra os nossos olhos, para que a gente possa ver e reconhecer a realidade de que nós já somos ricos e tratarmos, então, o nosso problema de anorexia financeira, que é a ilusão, a incapacidade de enxergar a realidade de que a gente já é rico. Está na hora de você admitir que você tem tudo que você necessita. E graças a Deus por isso. Pare de gastar tempo e energia tentando chegar num lugar que você já passou milhares de reais atrás. Não estou dizendo aqui que ter ousadia, ter coragem, ter vontade de vencer no trabalho, de construir um patrimônio seja errado. Não está errado. A questão é onde está o teu coração. O teu coração. Não gaste tempo com aquilo que vai ser corroído, com aquilo que vai passar, em detrimento do que é aquilo que fica para sempre. E eu não quero que você se sinta culpado, porque a culpa não gera atitudes positivas. Se você tem bastante dinheiro, isso não é errado, é bênção. De novo, eu friso aqui, a questão não é o dinheiro, mas é o coração. O coração da vida rica é o coração que acumula tesouros nos céus. Esse é o foco. Eu quero acumular tesouros nos céus. Esse é o ponto. Então, o que você leva para a eternidade? Porque, vamos ser sinceros, de novo, preciso ter muita sinceridade aqui. Eu tenho desejos de consumo. Né? A gente faz aquela brincadeira. Nossa, se você tivesse muito dinheiro, o que você comprava? Né? Como assim? Eu tenho a resposta aqui. Um Ford Mustang 1967 Fastback. Só. Faixa de 300 mil. Se encontrar na mão de alguém assim, bonitinho. Pronto! Só que eu vou de Ford Mustang para a eternidade? Não vou! Não vou! Então eu não vou ficar preocupado ali, me frustrar, porque eu não vou ter um Ford Mustang Fastback. Então, a minha preocupação não deve ser essa. Né? A gente tem desejos, sim, investimentos, imóveis, mas o que nós levamos para a eternidade é amor, é paciência, é justiça, é misericórdia, é graça, é alegria. E Deus nos colocou aqui para a gente desenvolver esses frutos do Espírito, porque esses frutos desenvolvidos nós levamos para a eternidade, inclusive a gratidão. E com isso, a resposta para a pergunta, você é rico, só pode ser uma: a realidade de um coração grato a Deus. Sim, eu sou rico e tenho um coração grato a Deus, porque a vida ingrata é a realidade de uma vida miserável. A ingratidão é miserável. Sabe por que tem muita gente com muito dinheiro e insatisfeito? Muito dinheiro, mas muito dinheiro. E se sente incompleto? Se sente triste, se sente vazio, porque o coração é ingrato e por isso existem ricos miseráveis. Mas essa é a realidade invertida do reino de Deus. Por isso que do outro lado tem muito pobre que desfruta de uma vida rica. Pobre desfrutando de uma vida rica. Os meus avós eram pobres desfrutando de uma vida rica. Felizes, alegres, no sítio, fritando linguicinha na banha de porco. Não precisava de mais nada. Meu avô morreu sem saber o que é Outback. Acho que nem existia, né? Vida simples, família reunida no sítio, tesouros, alegria, paz, sorriso, gratidão. Gratidão. Então essa é a realidade. Interessante isso daí, né? A realidade invertida do reino de Deus. Essas pessoas são as pessoas gratas a Deus, acumulando tesouros nos céus.
Eu lembro de um amigo, um grande amigo, e ele entrou na roda da rotina do trabalho. O trabalho gera demanda, se você não consegue estabelecer limite, você é engolido, né? Administrar tempo. A gente está falando sobre financeira aqui, mas gestão de tempo é fundamental também. Porque a partir do momento que a sua agenda domina você, você se torna escravo do tempo. E ele é médico, um médico muito bem sucedido, muito excelente no que faz, só que a agenda tomou conta da vida dele, né? E um dia eu estava com ele no carro, e aí ele desabafou que ele estava trabalhando demais. E não que ele quisesse buscar os tesouros aqui da terra, mas é que a agenda dominou ele, né? E aí a gente estava, eu lembro até hoje dessa cena, assim, né? A gente estava de carro, assim, aí a gente passou por uma rua, era umas 5:30 da tarde, tinha um pessoalzinho fazendo o churrasquinho miau, né? Churrasquinho de gato ali, né? Naquela churrasqueirinha na rua, vendendo ali, um pessoal sentado no banquinho, tomando refrigerante, colocando o churrasquinho na farofa. Ele olhou aquilo, ele virou para mim imediatamente e falou assim: pô, pastor, eu só queria 30 minutos estar sentado ali comendo um churrasquinho de gato. Eu olhei para ele, um médico, dono de clínicas, né, que tinha dinheiro para fazer o melhor churrasco, sei lá, almoçar lá na Turquia com o cara que joga sozinho aqui, enfim. Mas o ponto não era dinheiro, o ponto era que a qualidade de vida, o que ele estava acumulando, o tesouro no céu, tá junto ali com alguém, compartilhando a vida, né? Então ser grato a Deus, acumulando tesouros nos céus é a resposta, pois coisas lindas e excelentes fluem de um coração grato. Um coração no lugar certo, ele vai ressoar o quê? Gratidão. Quando você olha para o que você tem, gera gratidão. Quando gera gratidão, gera adoração a Deus. E quando gera adoração a Deus, você desfruta de uma vida rica. Você desfruta de uma vida rica. Então a caminhada cristã não é sobre acumular tesouros na terra, mas nos céus. Compartilhar o amor de Deus, estender a mão, doar, amar, compartilhar, falar não para o trabalho, sim para a família e viver a vida rica de Jesus. Seja grato, celebre a vida rica que você tem, pois o Espírito Santo te revelou nessa manhã. Não perca isso, uma antiga verdade. Sim, você é rico. Sim, você é rica. Então seja grato e desfrute da vida rica em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Lição prática de vida, o que você leva para casa, uma reflexão, onde está o teu coração? Ore sobre isso. Onde está o teu coração? Durante essa semana, ore sobre isso. Né? Tenha vontade para tirar foto dos slides aqui, desse slide, onde está o seu coração? Se você tem acesso à internet, entre nesse site, www.givingwhatwecan.org. Na página principal você rola ali e você descobre a sua posição no ranking de riqueza do mundo. Faça esse teste. Faça esse teste. Talvez você esteja entre os 10%, até mesmo 5% mais ricos do mundo. Do mundo, né? E por fim, o mais importante, encare os fatos e admita, você é rico, e a partir disso viva uma vida de gratidão a Deus. Deus, obrigado pela bênção do trabalho. Deus, obrigado pela minha geladeira que tem leite. Deus, obrigado porque hoje eu vou almoçar com a minha família. Deus, obrigado porque os meus filhos estudam numa escola legal. Deus, obrigado porque eu moro numa cidade incrível. Deus, obrigado porque eu tenho que me vestir. Deus, obrigado porque nas férias eu consigo dar um pulinho na praia. Deus, obrigado porque não falta nada para os meus filhos. E você vai começando a perceber cada detalhe e isso te enche de gratidão. Que Deus nos abençoe. Nesse momento